Hoje quero cumprir aqui uma promessa que já fiz há algum tempo, que é falar um pouco sobre essa ferramenta que eu acho que é maravilhosa, que é a ferramenta da estrutura de tópico. No meu dia a dia como professor, como advogado, eu tenho uma necessidade que eu acho que muitos de vocês já tiveram, que é a de transportar conteúdo de um aplicativo para o outro, principalmente os aplicativos que compõem aí o pacote Office, que a gente usa tanto, né, no escritório, mesmo nas tarefas acadêmicas. Então, como transportar um texto, por exemplo, do Word para o PowerPoint, né, do Excel para o Word, do Excel para o PowerPoint? Principalmente em relação ao PowerPoint, é que todos os conteúdos que nós produzimos, eles tendem a se transformar em apresentações. E aí, é claro, e se você não precisar, né, copiar, colar, nem redigitar esses conteúdos na hora de fazer sua apresentação, isso vai melhorar muito aí a eficiência do seu trabalho. Então, o que muitas pessoas não sabem é que o Word, né, o Excel, os aplicativos de produção, principalmente os voltados a escritório, eles têm tipos de arquivos que servem exatamente para fazer esse intercâmbio de informação. E é claro que esses arquivos precisam estar dentro de um formato comum, de modo que todos estes aplicativos, eles possam reconhecer esse formato e, depois disso, recompilar as informações dentro ali das suas respectivas formas de apresentação. No pacote Office, a forma mais comum de se fazer esse intercâmbio de informações é através do que nós chamamos de estrutura de tópicos. Então, eu vou aqui abrir o meu Word e eu vou acessar um arquivo. Esse arquivo vai estar disponível também para vocês na área de arquivos do nosso portal, né? www.tecnolegal.com.br, tá? Então, é um arquivo que já está formatado, ele corresponde a uma apresentação que eu fiz a respeito, né, da temática e da obra do Luhmann e sistemas sociais. Então, eu vou abrir aqui, eu acho que ele é bem exemplificativo. Então, está aqui o arquivo, e eu nem vou colocar todos esses tópicos, para que a gente não acabe perdendo muito tempo, e deixar só os dois primeiros tópicos que corresponderiam aos dois primeiros slides, tá? Então, o que a gente vê? A gente vê que toda apresentação, ela segue esse... A gente tem um título, você vem aqui na parte de estilos e coloca título 1 para o título do seu slide. Aqui é uma indexação por níveis. Então, aqui eu peguei, estava falando sobre a vida do Luhmann, eu coloquei um nível correspondente ao nascimento dele. Como está dentro desse tópico, eu marquei com título 2. Aqui está o nascimento, título 3. Então, vocês veem que tem uma indentação aqui, tá? Em vários níveis. E assim eu fiz em relação ao falecimento, local de falecimento. Depois coloquei alguns tópicos que eu não queria deixar de falar a respeito da biografia do Luhmann. E aí, a depender desses tópicos serem mais aprofundados ou não dentro do slide, eu fui colocando o título 2, título 3. Então, eu fiz assim em relação ao primeiro slide, em relação ao segundo slide, que eu falei uma introdução à teoria ao pensamento sistêmico de Luhmann. E aqui eu já cheguei um pouco mais, olha, eu já cheguei até um quarto nível aqui, falei sobre Luhmann, num segundo nível. Depois expliquei um pouco o conceito de autopoiese, num terceiro nível, e num quarto nível eu falei aí do Humberto Maturana e do Francisco Varela como precursores desse conceito. E assim eu construí a minha lista de tópicos. Eu não quero perder essa lista de tópicos aqui, eu vou dar um salvar uma cópia aqui como teste para que a gente possa trabalhar essa cópia. Agora a gente vai lá para o PowerPoint, eu quero mostrar
esse verdadeiro pulo do gato. Só lembrando para vocês que o PowerPoint já permite para a gente criar apresentações com diversos formatos, né, pré-estabelecidos. Vou pegar uma aqui que eu gosto muito, a amostra de cor. E agora eu vou inserir no slide de estrutura de tópicos e vou procurar aqui aqueles tópicos que eu gravei agora. E agora eu estou importando os tópicos do Word para o PowerPoint. Aí vocês olhem que agora eu tenho um documento do PowerPoint, onde os meus tópicos do Word foram importados da forma mais apropriada para esse documento. Se eu quisesse alterar, né, esse design aqui, eu poderia fazer isso com grande facilidade, né? O próprio PowerPoint ele me dá que ele gera várias ideias de design, tentar aqui alguns designs ofertados pelo sistema. Vocês veem que é absolutamente interessante. Aqui, por exemplo, se eu quisesse colocar uma figura para ilustrar esse slide. Então, eu acho que dei aí uma boa contribuição, né, para os colegas, já que essa é uma ferramenta que eu uso muito no meu dia a dia e que poupa assim, muito do meu tempo, e eu tinha assim, uma verdadeira ansiedade para poder compartilhar isso com todos. Obrigado, então. Tá, espero que tenham gostado. Este modelo que eu usei aqui, ele vai estar lá disponível lá na nossa área de arquivos, lá no nosso portal www.tecnolegal.com.br.